Então, para você que está assistindo o corte, a gente vai começar com isso. Assim que terminou a reportagem, há 20 minutos atrás, enquanto a gente estava na transmissão ao vivo, foi revertida a decisão que pausava o tarifaço. Então as tarifas voltam a vigorar, mas você vai assistir a reportagem adiante, você que está assistindo o corte, falando a respeito de, logo antes disso, quais eram as implicações, o que acontecia, falando sobre as batalhas judiciais. A gente fala a respeito da questão das tarifas dos Estados Unidos e rodamos pela política americana. Agora vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim, a gente vai para as nossas coberturas especiais do dia. Vamos lá. O tarifaço, o dia da libertação, aquele infame 2 de abril, para muitos, uma data a ser comemorada, para outros, uma data a ser reavaliada. Colocou o país, a The Edge of Our Seats, na ponta do assento, observando com cautela conforme os Estados Unidos revelavam tarifas para o mundo todo. Agora, isso é barrado na justiça e se soma a uma longa lista de processos judiciais. Recapitulando, Trump, até agora, assinou 157 ordens executivas. 157, isso é um recorde histórico para a presidência até esse ponto. Entre as medidas que abalaram está o 2 de abril, e é uma das medidas do presidente a ser suspensa na justiça, mas são muitas mais, ele já acumula aí mais de 2 centenas de processos. Nesse segmento a gente vai explorar exatamente o que aconteceu, que história é essa, como pode ser que essa medida de Trump tenha sido barrada na justiça. A gente vai falar de forma mais ampla sobre as batalhas judiciais do presidente americano, uma coisa que desde o primeiro momento desse novo mandato tem sido uma preocupação para a administração e agora, de fato, bloqueia a agenda em alguns pontos que afetam, como é o caso com tarifas no mundo todo. Isso também tem implicações eleitorais. Let's get to the latest, a gente vai passar pelas últimas notícias e pelo que isso significa. Então vamos entender primeiro qual é essa história, e a gente tem aqui a decisão judicial do meu lado, vocês acompanham comigo. Essa é a decisão, então, de uma corte que barrou. São 2 processos que foram somados, avaliados por 3 juízes, uma corte que barrou as tarifas de Trump. Um tribunal federal dos Estados Unidos suspendeu ontem essas tarifas de 2 de abril. Foi uma decisão unânime de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional em Nova York. Os juízes foram nomeados por diferentes presidentes. Um foi por Reagan, outro por Trump, 2 conservadores. Até o Trump frequentemente cita o Reagan e há comparações entre ambos. Outro por um cara mais à esquerda, o outro dos juízes foi nomeado por Obama. O caso todo se concentra não necessariamente no mérito de se as tarifas são boas ou ruins, mas na forma como elas foram aplicadas. Trump usou uma lei chamada, o nome é até engraçado, AIPA. AIPA é como se pronuncia em inglês. A sigla é IEEPA e é a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Essa foi a lei usada por Trump quando ele impôs as tarifas. A questão é que essa lei dá autoridade para o presidente para tomar uma ampla gama de medidas, incluindo as comerciais tomadas por Trump quando ele entender que há uma emergência nacional, um risco de segurança, alguma coisa que ameaça os Estados Unidos. O déficit dos Estados Unidos comercial somado do ano passado, segundo a Casa Branca, passa de 1 trilhão. E desde 1975 os Estados Unidos têm um déficit comercial. As contas ficam no vermelho quando a gente fala de importações e exportações. Isso inclui alguns setores críticos, como, por exemplo, questão de máscaras na pandemia eram fabricadas pela China, ou vacinas, não só questões médicas, aço, alguns outros recursos fundamentais, e na avaliação do governo Trump, isso justificava utilizar essa lei. Os juízes discordam e entendem que, para agir como ele agiu, o Congresso teria que agir para criar impostos ou regular. Isso teria que passar pelo Congresso, não só pela Casa Branca, não só pelo Executivo. E, de fato, a Constituição dos Estados Unidos coloca esse poder na mão do Congresso. Mas os parlamentares têm deixado que presidentes mais e mais, com leis como a IEEPA, vamos ao nome divertido, a AIPA, tomem a frente nesse tipo de circunstância. A decisão não impacta todas as tarifas, algumas delas continuam em vigor. São só as que foram aplicadas com essa lei de poderes emergenciais. Então, a aço e alumínio continuam em vigor, mas as do dia da libertação, algumas das aplicadas mesmo antes disso, quanto à China e quanto ao Canadá, quanto ao México, elas todas saem de questão. Lembrando lá atrás, essa mesma lei foi utilizada quanto à fronteira norte e à fronteira sul devido ao fluxo de fentanil, uma droga terrível, um analgésico sintético 50 vezes mais potente que heroína, que é uma das principais causas de morte. E, em alguns anos, foi a principal causa de morte nos Estados Unidos. Fentanil, vindo pela fronteira sul, os Estados Unidos acusam China. Há muita substância para isso, esse não é o foco desse segmento, a gente já abordou isso antes do programa, você pode voltar nos cortes da época. Mas então, vindo de China, México e fentanil, com a conivência da China dando os insumos, depois os cartéis mexicanos produzindo, e isso vindo pelas fronteiras, tanto a fronteira sul
como acusa o governo dos Estados Unidos, também a fronteira norte. O déficit foi para o dia da libertação e essa questão de segurança para essas outras tarifas que vieram já na largada do governo, mesmo antes de 2 de abril. As tarifas foram suspensas, permitindo negociações entre uma série de países, e 135 já negociavam com a Casa Branca, então isso também tem amplas implicações para qual era a estratégia internacional do governo. Mas a gente vai se aprofundar sobre isso e sobre a estratégia em um instante. Primeiro vamos ficar focado no caso e entender então, a partir disso, qual foi a resposta da Casa Branca. A gente separou aqui a coletiva de imprensa, a gente não vai ver inteira, ela tem meia hora, mas a gente separou um trecho da coletiva de imprensa onde Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, discorria a respeito do assunto. Vamos então entender qual foi a reação do governo Trump. A gente tem o clipe. President Trump correctly believes that America cannot function safely long-term if we are unable to scale advanced domestic manufacturing capacity, have our own secure critical supply chains, and our defense industrial base is dependent on foreign adversaries. 3 judges of the U.S. Court of International Trade disagreed and brazenly abused their judicial power to usurp the authority of President Trump to stop him from carrying out the mandate that the American people gave him. These judges failed to acknowledge that the President of the United States has core foreign affairs powers and authority given to him by Congress to protect the United States economy and national security. Congress had created the National Emergency Act to provide the congressional framework to strike down improper IEEPA use. And any questions over whether President Trump improperly imposed these IEEPA tariffs were already adjudicated in Congress following Liberation Day. Congress firmly rejected an effort led by Senator Rand Paul and Democrats to terminate the president's reciprocal tariffs. The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process. America cannot function if President Trump, or any other president for that matter, has their sensitive diplomatic or trade negotiations railroaded by activist judges. Agora, eu sei que muita gente fala que gosta de ouvir as nossas transmissões no carro, voltando do trabalho, ou quer ver esses cortes quando está fazendo alguma outra atividade só com o áudio. Basicamente, então, eu retrago parte do que ela disse. Ela falou que o entendimento da Casa Branca é que as cortes não tinham qualquer papel nisso, que o Congresso já tinha julgado a respeito disso e que a estrutura da coisa era uma na qual o Congresso tinha poder para intervir se essa lei não fosse usada de forma adequada. Então ela fala que juízes ativistas, juízes militantes e que o judiciário estão intervindo de forma indevida na agenda do presidente americano. Isso foi o que disse Caroline Leavitt. Um outro assessor, o Stephen Miller, também disse que isso era um golpe judicial, e a Casa Branca acrescentou que vai usar todos os instrumentos do executivo para proteger a economia americana. Isso é um de vários obstáculos na justiça para as tarifas, não só para o governo Trump, mas especificamente para as tarifas. A apuração que a gente tem é que pelo menos 7 processos judiciais contestam a medida do presidente americano. 7 processos judiciais. Nesse caso, 2 deles foram unificados nesse julgamento. Um de 5 pequenas empresas e outro de 12 estados liderado pelo Oregon, que, vale acrescentar para quem estiver interessado, é um estado com uma tradição política mais democrata, mais à esquerda. O governo Trump já recorreu, o caso ainda cabe recurso, vai passar por corte recursal e depois pode ter que acabar sendo decidido na Suprema Corte dos Estados Unidos. Com esse gancho, a gente quer passar agora pelas batalhas judiciais do governo Trump e com o gancho do que a Casa Branca disse, golpe judicial, juízes ativistas interrompendo a agenda, a gente abre o jogo para falar sobre os desafios que o governo Trump enfrenta na justiça. Uma coisa que atormenta o governo já desde a primeira semana. Eu lembro que a gente fez a cobertura com tradução simultânea de muitos dos primeiros momentos desse governo. E uma das nossas coberturas, eu lembro que vinha mensagens para mim da nossa apuração que já, conforme a gente estava fazendo os procedimentos inaugurais ainda, já havia movimentação em termos de processar o governo e de evitar algumas das primeiras ordens executivas do governo Trump. Vamos ao panorama das batalhas judiciais então. A apuração que a gente tem é a seguinte. Desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, Trump enfrenta um volume sem precedentes de ações judiciais contra suas ordens executivas e políticas administrativas. Em 5 meses, são pelo menos 220 processos em tribunais federais e estaduais. Uma apuração preliminar mostra mais de 1/3 das ordens executivas sendo contestadas. Muitos processos, são 157 ordens executivas. Quem começar a fazer a matemática vai perguntar, 220 processos, a matemática não bate, mas é porque alguns dos processos são para a mesma ordem executiva. Por exemplo, eram 7 processos para essa das tarifas. Então, é assim que a matemática encaixa. E muitas decisões liminares já bloquearam ordens do governo. Então, a gente tem aqui algumas das áreas que foram antes congestionadas ou que tiveram as suas medidas
as medidas do executivo americano atrasadas devido a ordens judiciais ou bloqueadas de alguma forma. Apenas 4 das ações foram julgadas, com 2 resultados favoráveis e 2 contrários à Casa Branca, isso são dados de abril. As áreas contestadas incluem imigração, tentativa de restringir o direito à cidadania por direito de nascença, também às vezes bloqueios para deportações pela Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. Quem está acompanhando de perto sabe que esse é outro contencioso usado para deportações. Depois, questões de diversidade e inclusão, as medidas de DEI, a chamada pauta woke, a pauta identitária progressista, isso também é outra questão contestada. Outra das áreas, comércio e educação, incluindo a proposta para reduzir ou mesmo acabar com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, também tem uma resistência judicial forte aí. Claro, tudo isso mostra que há muitas ordens judiciais e há muita interrupção em termos de ordens, medidas executivas sendo contestadas na justiça. Eu pedi para a nossa apuração fazer um comparativo quanto a isso e o pessoal trabalhou comigo aqui na equipe hoje para a gente trazer para você os números e entender, mas isso é uma coisa que cai mais sobre o Trump ou isso é uma coisa que já acontecia com outros presidentes? E a resposta tem uma nuance, depende de que pauta, em diferentes graus, etc., mas em termos gerais, o Trump enfrenta sim uma resistência judicial maior comparado a outros presidentes. A gente passa por alguns deles aqui. Durante os 2 mandatos, Barack Obama, 276 ordens executivas, e embora o número total seja relativamente baixo, várias dessas ordens também enfrentaram desafios legais, apesar de serem um percentual menor do que o Trump. Teve um caso também quanto a deportações, e muita gente criticava o Trump pela questão dos pais separados dos filhos, fotos de gente em gaiolas nas alfândegas, mas isso é uma política da era do Obama. Bush, 291 ordens executivas abordando segurança, combate ao terrorismo, políticas econômicas, claro, ele era o sujeito do 11 de setembro. Enquanto algumas tenham sido contestadas, é muito menos em comparação ao Trump. O Biden também emitiu um grande número de ordens executivas e sofreu um pouco mais de contestação, mas algumas eram realmente contenciosas em termos de liberdade. A questão de vacinação compulsória para certos membros das Forças Armadas ou certos funcionários federais para trabalhar presencialmente sem ser em home office, questão de fronteira e deportação, questão woke, muitas políticas em sentido oposto ao Trump que também foram contestadas. Biden foi muito contestado e Trump agora também é muito contestado na justiça, mas a gente pode falar que, comparativamente, governos anteriores como Obama e Bush foram, sim, muito menos, em especial em itens-chave da agenda. Agora, isso é uma das questões e a gente segue vendo como isso deve ocorrer daqui em diante. A questão é que, enquanto o mérito dessas ações não é julgado, muitas coisas ficam pendentes ou se atrasam, e isso atrapalha a forma como o presidente americano tem tentado conduzir o seu mandato, uma agenda de um monte de ordens executivas feitas em rápida velocidade, com impactos tanto para a política interna quanto para a política externa do país. Quando a justiça entra na jogada, isso, além de criar mais confusão na velocidade com a qual as coisas acontecem, também é tido pela administração como um fator-chave para barrar a forma como Trump tem agido. E se a gente volta um pouco mais atrás e lê nas entrelinhas, a American Civil Liberties Union, uma organização mais à esquerda, falava que ia militar contra o governo e que estaria ativamente trabalhando para fazer isso via judiciário com processos, já lá atrás quando Trump foi eleito e no início da administração. E, de fato, o judiciário tem barrado algumas medidas. Isso é uma das perspectivas na qual o tal tarifaço acontece. Ou melhor, o bloqueio do tarifaço acontece. A grande guerra de Trump, ou melhor dizendo, aí depende de quem começou a guerra, cada um pode ter a própria opinião, mas um grande embate entre Trump e o judiciário. Agora, vamos olhar isso de outra perspectiva. A gente se pergunta, afinal de contas, como isso interfere na agenda no exterior. Para além do judiciário, vamos para outro ponto. Qual o impacto que acontece agora em termos estratégicos e no que Trump buscava fazer internacionalmente? Enquanto havia 2 ângulos para ver isso, o fato é o seguinte. Críticos diziam que isso era uma coisa que amplamente era disruptiva para o sistema de comércio internacional, para as cadeias produtivas, para a forma como o comércio se estruturava, e que isso causaria grandes perdas para muita gente no curto e no longo prazo. E mesmo o governo falava que no curto prazo as coisas iam ter que se ajeitar até começar a fazer realmente sentido. Agora, o argumento que vinha é que isso não é só uma questão comercial, que mesmo comercialmente não fazendo sentido, era uma questão de perspectiva estratégica. A gente volta lá atrás para o que dizia Stephen Myrant, que é um dos principais conselheiros econômicos de Trump por trás dessa medida. A ideia era não necessariamente uma questão comercial, mas reindustrializar os Estados Unidos. Esse é o documento chamado
um guia do usuário para a reestruturação do comércio global, escrito por esse conselheiro Stephen Myrant. E quem acompanhou de perto viu esse documento citado em todo o vídeo do YouTube da época, todo mundo estava falando sobre isso. Esse é um guia do usuário de como reorganizar as cadeias fabris globalmente para que os Estados Unidos voltem a ser uma potência fabril. Reindustrializar o país. Pelo menos nas coisas de mais alta tecnologia e de mão de obra especializada. E Trump parece ter comprado a ideia. Era precisamente uma coisa que entrou na retórica dele e na forma como ele vinha administrando. Nas palavras do próprio republicano, a ideia era tirar o foco de Wall Street e devolver para Main Street. Wall Street, claro, onde ficam as bolsas de valores, o setor financeiro de Nova York. E ainda Main Street, a rua principal das cidades. Trazer de volta a América, de Wall Street para Main Street. Uma coisa que tinha tanto a implicação eleitoral, para a base dele, uma base de pessoas trabalhadoras, gente que trabalhava na indústria automotiva, etc., e ele até se gabou disso durante a campanha, mas também a questão de estrategicamente ter os Estados Unidos com indústria siderúrgica, produção automotiva e outros pontos que podem ser cruciais, por exemplo, no caso de um conflito ou no caso de uma crise maior. Agora, a situação era uma na qual 135 países, depois do anúncio das tarifas e do anúncio da brecha para negociações, se alinhavam para negociar com o governo Trump. 135 países em fila para negociar. Isso dava para o governo uma oportunidade de utilizar essas tarifas como um instrumento para redesenhar as cadeias fabris em favor dos Estados Unidos e em desfavor de adversários estratégicos. Claro, China é o exemplo mais óbvio, onde essa guerra comercial escalou para números aí rocambolescos até começar a chegar a um tipo de alívio. Então, esse é um dos pontos. Agora, existe uma incerteza, tanto por não se saber quanto tempo isso vai demorar para que os recursos corram na justiça, se vão chegar à Suprema Corte e o que vai acontecer, mas é um baque para que o governo Trump consiga aplicar isso e seguir com as suas negociações com mais de uma centena de países para redesenhar o comércio global. É uma mudança em grande escala que vinha sendo feita de forma muito rápida e com essa confusão a gente aguarda para ver como tanto os Estados Unidos quanto esses 185 países e outros pelo mundo todo, não à toa chamam de tarifaço, isso aí impacta praticamente todo mundo. A gente aguarda para ver quais são os próximos desdobramentos. Com essa incerteza, essa agenda poderá se desdobrar, pode não se desdobrar na forma e na velocidade pretendida pela administração. Isso é uma das perspectivas, a questão estratégica. Agora, eu quero passar com vocês pelos números, tanto de tarifas, déficit público dos Estados Unidos, a gente vai pincelar isso e fiquem comigo, porque apesar de números parecer um negócio chato, vai ajudar a gente a entender melhor todo o cenário que se desdobra mirando as eleições de 2026 nos Estados Unidos. 2026? Como assim? Não são as presidenciais, mas as de meio mandato, que podem mostrar quem vai ficar ou não com o controle do Congresso. No governo passado, quando muitas das políticas do governo Biden começaram a enfrentar mais e mais resistência, isso foi na segunda metade do mandato dele, quando os republicanos pegaram o Congresso. Quando houve investigações, por exemplo, sobre censura, o filho de Joe Biden, Hunter, entre outras. É muita coisa que muda se a oposição tem o controle do Congresso. O que isso tem a ver? Bem, a gente já vai chegar lá. Então, vamos lá, pessoal. Peter Navarro, o conselheiro sênior de comércio e manufatura do presidente americano, afirmou que as tarifas poderiam gerar 3,3 trilhões de dólares em receita entre 2026 e 2035, além de 189 bilhões já em 2025. Segundo ele, seriam 3,5 trilhões com T de tatu ao longo de uma década. Claro, alguns especialistas, para citar duas organizações, a Tax Foundation e a Tax Policy Center, contestam esses números. Então, não é uma unanimidade que essa seria a receita gerada, é a sua perspectiva do entorno de Trump. Mas seja como for, já havia alguma geração de receita, estimada em cerca de 23 bilhões, mesmo nesse período em que as tarifas já estavam vigorando. Mas o ponto é, a arrecadação também desempenha um papel nisso, porque da perspectiva republicana, isso pode ser uma peça do quebra-cabeça fiscal, de como fazer as contas baterem, e isso, claro, é alguma coisa que impacta profundamente a economia e, por consequência, a popularidade. Ficou tão famosa aquela frase do estrategista de Bill Clinton. É a economia, estúpido, que é o que define as eleições. E a economia, o fisco, tudo isso desempenha um papel em popularidade. Então, a história é a seguinte, vamos entender isso. Atualmente tramita nos Estados Unidos um projeto chamado The One Big Beautiful Bill por Trump,
Há uma, eles chamam de BBB, mas não é o Big Brother, Big Beautiful Bill. Seria como um grande e lindo projeto de lei. Um grande e lindo projeto de lei. Aqui a gente tem a fala de Trump quando esse projeto foi aprovado na Câmara há poucos dias. E ele dizia que era talvez o pedaço de legislação mais importante da história dos Estados Unidos. Isso condensa uma grande parte da agenda de Trump. Grandes cortes fiscais, muitas das medidas que ele tem tomado por ordem executiva seriam codificadas em lei. Democratas dizem que isso poderia cortar drasticamente, até alguns republicanos falam, coisas como auxílio médico, algumas provisões governamentais e poderia gerar problemas para a prestação de serviço. O que a Casa Branca alega é que isso ia aumentar tanto a produtividade americana, a economia americana com menos custo de energia, com mais acesso a processos de aprovação fácil, menos regulação, ia dar um boom econômico que mesmo com menos arrecadação em termos de taxa e imposto, mesmo com isenções fiscais, com a produtividade que aumentaria, isso aumentaria a arrecadação. É um debate complexo e tem muita gente cética quanto a isso e quanto a possíveis cortes nos serviços públicos. E aí que entra uma questão. Os Estados Unidos têm mais de 36 trilhões de dívida pública. É a maior da história do mundo e uma coisa que vive ameaçando um calote ou mesmo uma disrupção, uma quebra do governo americano. As tarifas poderiam ser uma solução para isso, e mesmo ser uma peça para suprir aonde talvez os cortes fiscais que viriam com isso precisassem. Isso é uma coisa relevante no seguinte ponto. Aqui a gente tem um tweet de um senador chamado Mike Lee, mas a gente tem visto vários senadores, vários congressistas falarem a respeito do assunto. O que ele fala aqui, ao falar da One Big Beautiful Bill, ele está retweetando, repostando, como quer que se chame agora no X, ele está repostando um seguidor falando que o Partido Republicano nunca vai ganhar as eleições de meio mandato sem codificar os cortes do Departamento de Eficiência Governamental em lei. Ou sem codificar, isso comum com outras coisas também, a One Big Beautiful Bill e ainda cortes fiscais, entre outras questões. Muitos republicanos apontam que, sem cortes fiscais, sem isso ser codificado como uma vitória republicana no Congresso, poderia ser o caso de que eles não ganhassem as midterms e que acabassem perdendo controle do Congresso. Uma coisa que impactaria profundamente a agenda de Trump para a segunda metade do mandato. As tarifas se encaixam nisso como uma peça do quebra-cabeça, que poderia convencer muitos senadores céticos a votar, porque poderia também suprir fiscalmente alguns dos déficits que especula-se poder-se-iam abrir caso houvesse os cortes fiscais dessa lei. Então, enquanto existe muita divergência a respeito do assunto e diferentes perspectivas, a gente fica de olho nisso, porque isso é parte de um quebra-cabeça mais complexo da política americana, já de olho nas eleições de meio mandato em 2026.